Fala meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Victor e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medeiro.tech. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cache. E eu montei um roteiro que vai direcionar o nosso assunto, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre o que é cache e qual o problema que ele resolve, qual que é a utilidade que ele tem. A segunda coisa que nós vamos fazer é um projeto prático de uma API que não faz uso de cache. Não vai ser bem uma API, mas vai ser uma aplicação ali local que não faz uso de cache, beleza? E como terceiro passo, nós vamos refatorar essa mesma aplicação utilizando um cache em memória para vocês verem os impactos que um cache vai ter em cima de uma API, beleza? Para falar sobre cache, nós precisamos pensar em algumas coisas e montar um cenário na nossa cabeça. Como a gente tem feito bastante API envolvendo, por exemplo, livros, bibliotecas e autores e tudo que envolva livros, nós vamos pensar aqui agora nesse desenho onde nós vamos ter um servidor que vai ser uma API de livros, nós vamos ter um banco de dados que vai ter todos os livros, e nós temos um client que vai ser o front-end ou qualquer outra coisa que vai fazer o consumo dessa nossa API. Então imagina que um cenário muito simples, né, que é onde nós estamos vivendo uma vida tranquila, é quando um client ele vai fazer um get no recurso books para o nosso servidor, e esse servidor vai fazer um select de todos os livros no banco de dados e vai retornar as 10 linhas que nós temos no nosso banco de dados em 10 milissegundos, porque é uma coisa muito rápida e muito fácil de se fazer. E ele vai retornar um 200 OK para o cliente em 40 milissegundos. Então todo o processo de receber requisição, mandar para o banco de dados, retornar a consulta do banco de dados e mandar a resposta para o cliente demorou 40 milissegundos, ou seja, foi um processo quase que instantâneo. Beleza? Esse é o cenário mais comum, é normalmente de uma aplicação que está começando, de uma aplicação que não está em produção, né, mas que você está ali executando os testes na sua máquina, e até aqui está tudo bem, as coisas estão indo bem. Só que quando nós começamos, por exemplo, a trabalhar com dados maiores, com tabelas maiores, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Porque se sua aplicação ela começa a crescer, o seu banco de dados começa a crescer, você vai ver que os livros eles vão ser retornados, os dados vão ser retornados, porém o tempo que isso leva, o tempo que essa operação leva, vai aumentar cada vez mais. Isso vai ser sempre escalonado com o volume de dados que você vai ter no seu banco de dados. Então, mesmo cenário aqui, um cliente vai fazer um get no recurso books, o servidor vai buscar todos os livros no database e ele vai retornar 500 linhas em 300 milissegundos. Lembrando que esse número é hipotético, pode levar mais ou pode levar menos, mas é bem provável que leve mais tempo do que isso. E depois de ele retornar isso para o servidor, como vai ter muita operação em memória, ele vai retornar um 200 OK para o cliente em 450 milissegundos. Então, o que antes, por exemplo, estava levando 40 milissegundos com 10 linhas, agora, hipoteticamente, está levando 450 milissegundos com 500 linhas. Né? Isso pensando, por exemplo, uma situação hipotética. Mas se você ver aqui, quando nós vemos que quanto mais o nosso banco de dados escala, mais lento vai ficando nossas requisições. E com isso vem algumas coisas na nossa cabeça. Cara, o que vai acontecer se a nossa aplicação aumentar ainda mais? Então, vamos lá. Cara, no momento que você percebe que a sua aplicação aumenta muito, a ponto de ter, por exemplo, 5.000 linhas no seu banco de dados, quando alguém fazer um get no barra books, ali no recurso de livros, ele vai tentar buscar todos os livros do seu banco de dados. E se seu banco de dados tiver 5.000 linhas, é garantido aí que vai demorar pelo menos uns 10 segundos para retornar. Tá? Pensando, por exemplo, no banco de dados local, ou talvez num servidor mais simples, tá? E ele vai levar pelo menos mais 2 segundos para processar todas essas 5.000 linhas que foram retornadas do banco de dados. E, além de ser um custo operacional muito grande para o banco de dados de trazer todas essas linhas, também vai ter um custo de memória no servidor de processar e guardar isso numa variável, ou talvez, por exemplo, ali em memória, antes de direcionar isso para o cliente, que também vai ter que lidar com uma paulada, com um payload de 5.000 linhas. Então, se você ver aqui, à medida que nós vamos escalando a quantidade de dados, vai ficando cada vez mais difícil. E isso fica ainda pior quando nós fazemos múltiplos clients, ou seja, várias pessoas ao mesmo tempo, acessando o mesmo servidor, ou seja, a mesma instância de servidor, e ele indo na mesma instância de banco de dados e fazendo uma query que não está performática. Então você vai ver que essas 5.000 linhas vai multiplicar pelo número de clients. Já era um problema retornar em 10 segundos, mas quando você multiplica isso pelo número de usuários que estão conectados na sua máquina, fica ainda pior. E à medida que os seus usuários vão escalando e a sua query vai escalando também,
vai faltando o recurso computacional, vai faltando o processador para ter que lidar com cada uma dessas requisições. E isso vai acontecendo, vai escalando até o momento que a sua aplicação sai do ar, ela cai, ela para de funcionar, para de responder requisições, e isso gera um downtime afetando todos os clientes. Isso acontece por quê? Porque você tem uma requisição não performática no banco de dados e você não está mitigando isso de nenhuma forma, beleza? E uma das formas de se mitigar esse problema é justamente fazendo o uso de cache, e é aqui que é a grande utilidade dele. O cache ele vai fazer com que essas requisições aqui do banco de dados não aconteçam sempre. Porque o que vai acontecer? Imagina que você vai levar 10 segundos para retornar isso num banco de dados, por exemplo. À medida que você retornou isso do banco de dados, o ideal é que você não faça essa requisição sem nenhuma necessidade, você concorda? Porque 10 segundos é muito tempo. Então, se cada um desses clientes aqui demorar 10 segundos para trazer as linhas, vai ser muito demorado e vai acontecer o que a gente viu no slide anterior, que é a aplicação saindo do ar todas as vezes que nós temos um volume maior de requisições. Mas com o uso de cache, ele vai entrar como um segundo banco de dados aqui, tá? E vai ser um banco de dados que vai rodar na memória. Pode ser do servidor ou talvez numa memória de uma máquina separada, que vai memorizar o retorno do banco de dados de uma forma, por exemplo, que todos os clientes consumam o mesmo lugar. Então, o que que isso vai acontecer? Ele vai guardar de uma maneira muito mais eficaz, porque ele utiliza uma estrutura de dados diferente para armazenar do que o banco de dados, todos os registros que foram retornados daqui. E à medida que vão acontecendo novas requisições, elas não vão mais ser direcionadas ao banco de dados. Elas vão ser direcionadas ao cache, e isso faz com que a carga do banco de dados diminua, fazendo com que esse problema seja mitigado. É lógico que essa situação aqui é uma situação completamente hipotética, tá? Talvez nós podemos resolver esse mesmo problema de uma outra forma, mas aqui é só para a gente conseguir situar onde que é a utilidade do uso de um cache, beleza? Então, para concluir, o cache ele serve para a gente memorizar certas operações que são muito custosas para o nosso servidor. Então, lá você vai guardar informações, vai guardar consultas de bancos de dados, vai guardar cálculos computacionais que você não quer que aconteça com tanta frequência. Então, ele se torna muito mais eficaz quando nós trabalhamos, por exemplo, com recursos que não vão mudar com certa frequência. Ou seja, com consultas que não vão mudar o resultado com tanta frequência. O cache ele escala muito melhor do que um banco de dados para aguentar requisições read-only, ou seja, requisições de leitura. Então, o cache foi feito para aguentar um volume cada vez maior e ser fácil da gente escalar essas instâncias. Então, o seu banco de dados agradece o uso do cache. Beleza? Conseguiu entender até aqui? Se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está sendo bom para você, não deixa de dar um like, não deixa de se inscrever nesse canal e vamos para a parte prática agora. Agora nós voltamos ao ponto inicial desse vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar como done esse primeiro passo do roteiro. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai implementar um projeto muito simples que vai simular uma conexão lenta com um banco de dados ou com algum recurso para simular os impactos de uma API que não faz uso de cache. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer todas as classes e todos os recursos que a gente vai utilizar nesse projeto na mesma classe para ficar mais simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um record book para dizer que vai ser o nosso recurso, vai ser a nossa entidade, que vai receber um long ID e vai receber um string title, tá? Para falar, por exemplo, ele vai receber ID e título, tranquilo? E vou criar aqui também um @service, que eu vou criar uma classe chamada book service, public class, né? Na verdade, tira esse public, coloco o class aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de livros que vai ser o nosso banco de dados, que vai ser o new array list, tá? Onde aqui não é books, aqui é book. Vou importar a lista e vou fazer o add aqui de alguns livros, tá? Então, new book, um L, Harry Potter, a Pedra Filosofal. Vou adicionar aqui um novo livro, de 2, que eu vou chamar de Percy Jackson, o Ladrão de Raios. E eu vou adicionar um terceiro livro aqui, de 3, que vai ser Senhor dos Anéis,
E aqui eu vou colocar o retorno do rei. Viu? Aqui eu vou colocar, em vez de ser vírgula, eu vou colocar ponto e vírgula. Colocar ponto e vírgula aqui. Então esse array de books aqui vai ser o nosso banco de dados, vai ser a simulação que a gente vai fazer. E aqui que eu vou fazer? Eu vou criar dois métodos. Um chamado getBooks, que vai pegar todos os livros, tá? Então é só retornar aqui todos os livros. E eu vou fazer também um optional de livro. Vou fazer getBook by ID, recebendo um ID. Eu vou fazer books.string.find, melhor, .filter, aonde o livro atual tem que ter o ID igual ao ID que eu mandei. Eu vou fazer um find first aqui. E vou retornar esse cara. Então, temos esses dois métodos aqui agora. Agora que nós terminamos de codar o nosso serviço, nós conseguimos criar um bin do tipo application runner, que vai ser um bin que vai permitir com que a gente consiga executar uma função no momento que o Spring inicializar. Então a gente vai aparecer ali na tela algumas informações, o que a gente quiser que apareça no momento que a gente executar esse cara. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um bin do tipo application runner, que vai receber como injeção de dependência book service, tá? E aqui que eu consigo fazer? Eu consigo retornar um lambda, uma função lambda, tá? Que vai receber args. A gente não vai fazer uso desses argumentos que a gente recebe na função, mas aqui dentro dessa função nós conseguimos fazer algumas coisas. E tudo que a gente vai fazer aqui vai ser executado no momento que a nossa aplicação Spring ser inicializada. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar aqui um system.out.println, um monte de traço para a gente conseguir saber, né, o que é da nossa aplicação no meio de tanto log que vai aparecer. E vou colocar a mesma coisa embaixo para separar os dois pontos. Aqui eu vou fazer aqui o system.out.println, colocar aqui livros e vou colocar um maisinho aqui, bookservice.getBooks, para falar que ele está buscando todos os livros. No momento que a gente executa a aplicação, olha só o que acontece. Então, ó, deixa eu subir aqui. Ó, então ele tem aqui um tracinho, tá vendo? E tem aqui livros e tem um array com todos os livros, tá vendo? Beleza, isso daqui já está mostrando alguma coisa, mas você percebe que está muito rápido. O que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui dentro chamado simulate_service, é um void, tá? E aqui eu vou fazer um thread.sleep de 2 segundos, tá? E vou fazer um throw de interrupt exception e vou usar esse método aqui dentro, tá? E vou apontar também com throws aqui nesse método. O que vai acontecer agora? Olha só. Colocar aqui um log para falar que ele vai começar a pesquisar os livros, né? Então, pesquisando todos os livros. E vou rodar a aplicação. Vamos ver o que vai acontecer agora, tá bom? Que a gente faz isso. Então, ó, eu tenho aqui pesquisando todos os livros. E se você perceber, demorou um pouquinho, só que ainda foi rápido. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui, em vez de ser 2000, tá? Vai ser 5.000. Para ver que ele vai demorar 5 segundos para pesquisar todos os livros que nós temos no nosso banco de dados de memória. Você percebe aqui, ó, pesquisando todos os livros, depois de 5 segundos, ele mostra os livros e termina a nossa aplicação. Beleza? Então, se você perceber, é um serviço que está muito lento. Então, toda vez que a gente fazer um getBooks aqui em qualquer parte do nosso serviço, a gente está simulando de que esse serviço está muito lento e isso vai gerar uma latência muito grande para o cliente. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa aplicação aproveite o máximo possível das informações que a gente tem para evitar com que alguns recursos, né, sejam usados de maneira desnecessária. Antes da gente fazer a aplicação do cache, vamos fazer aqui também a simulação do getBook by ID. Então, livro 1, eu vou fazer um getBook by ID, passando o ID 1. E eu vou rodar a mesma coisa. Se você perceber, ó, ele vai primeiro pesquisar todos os livros, vai retornar os livros aqui, e depois vai retornar o livro rapidamente, tá vendo? Que é um optional de livro, de um livro 1, que é o Harry Potter da Pedra Filosofal. Se eu colocar aqui o mesmo log aqui embaixo, pesquisando o livro por ID, e eu vou passar mais ID aqui para falar que está pesquisando isso. E vou dar um simulate slow service aqui de também
você vai ver, cara, que vai ser um problemão também. Quer ver, ó? Vou rodar a aplicação agora, então agora ele vai levar 5 segundos para fazer a primeira, e só depois que terminou a primeira, ele vai fazer a segunda, que também vai demorar 5 segundos. E isso demora, então demorou para trazer aqui, depois de 5 segundos vai trazer outro resultado. Ou seja, aqui nós simulamos o nosso problema que nós estávamos tendo naquele slide, que é uma aplicação muito lenta. E como que a gente resolve isso? Com uma dependência do Spring Boot, a Spring Boot Starter Cache, a gente consegue resolver isso muito facilmente, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vem aqui no Build Gradle. Eu vou copiar esse cara aqui, ó, Spring Boot Starter, e vou colocar um cache na frente, que é a nossa dependência. E vou clicar aqui nesse elefantinho para ele recarregar as dependências. A partir de agora, nós temos algumas coisas disponíveis no nosso sistema que vai facilitar na hora de fazer o cache. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, na minha aplicação, eu vou colocar um Enable Caching, para dizer que ela vai ser capaz de fazer caching de algum método nosso. E aqui, o que a gente consegue fazer? Aqui no Book Service, nós conseguimos criar um cache para os nossos métodos, anotando ele com uma anotação chamada @cacheable. Então aqui, por exemplo, ó, nesse getBooks, eu posso dar um enter aqui, colocar @cacheable e passar um nome para o meu cache, que eu vou chamar de books. E aqui nesse momento, só de fazer isso, eu já estou cacheando a resposta. O que isso vai acontecer por trás dos panos? A primeira requisição que for feita para esse método vai ser lenta, vai demorar os 5 segundos que vai levar. Mas o resultado dessa operação aqui vai ser salvo, por exemplo, num cache em memória do Spring, tá? Quando nós não determinamos, não configuramos nada, todo o cache que nós fazemos vai diretamente para a memória. E na memória ele vai memorizar o resultado dessa operação. E na segunda vez que a gente chamar esse getBooks aqui, ele não vai executar esse método. Ele simplesmente vai pegar, né, todos os livros que estão armazenados na memória e vão simplesmente retornar eles. Como que a gente vai simular isso? Ó? Aqui, no livros, a gente vai fazer o seguinte, chamada 1. Tá? Eu vou fazer aqui, livro chamada 1, e eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, o mesmo método, tá? Vou chamar o mesmo método, só que eu vou fazer livro chamada 2, para dizer que a gente está chamando uma segunda vez, para a gente simular o nosso cache. E eu vou comentar essa linha aqui, porque eu não quero que ele demore demais. Quando eu dou run, olha só o que vai acontecer. Então ele primeiro vai demorar, ó, pesquisando todos os livros. E ele retornou aqui na chamada 1 todos os livros. Só que a segunda chamada, se você perceber, ele nem mostrou o log pesquisando todos os livros. Por quê? Porque ele foi feito aqui utilizando o que foi armazenado na memória. E acontece a mesma coisa quando a gente faz, por exemplo, para um método que utiliza algum parâmetro, como é o caso do getBookById. Então, no momento, por exemplo, que eu fazer aqui, ó, @cacheable books, ele vai funcionar da mesma forma. Só que a diferença entre esses dois métodos é que esse getBookById recebe um parâmetro. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar um cache para a gente, para cada parâmetro que eu passar. Então, por exemplo, se eu passar ID 1 aqui, ele vai executar a primeira vez e vai armazenar um resultado da operação para o ID 1 dentro de uma chave books, 1, que ou seja, é o cache de nome books com um parâmetro 1. E aí, se eu executar, por exemplo, esse método com ID 2, ele vai fazer a mesma coisa com books, ID de número 2. Se a gente fizer isso, olha só o que vai acontecer. Agora aqui no esse livro chamado 1 aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui livro chamada por ID 1. Aqui eu vou colocar getBookById, passando 1 aqui. E eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Livros por ID 2, getBookById, passando o ID de número 2. Só que eu vou fazer 2 vezes a mesma chamada para cada um dos IDs, para você ver exatamente como que vai funcionar, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou dar agora. Vamos ver como que vai funcionar. Então a primeira coisa que ele faz é pesquisando um livro por ID, passando o número 1 e retornando o livro por ID 1. A segunda chamada que a gente faz por ID 1 não mostra o log e já retorna o que foi armazenado na memória. E aí a gente começa a chamada de número 2, que pesquisando o livro por ID 2. Aí ele retorna e a segunda vez que ele faz, né? A segunda vez que ele faz também está armazenado na memória. Então o que acontece aqui? Nós conseguimos implementar cache
para dois tipos de métodos. Um método que não tem parâmetro nenhum e vai utilizar uma única chave, e também para métodos que têm parâmetros, que vão ter uma chave, uma entrada no nosso cache para cada um dos nossos parâmetros, das opções possíveis de parâmetro que vão ser chamados para esse cara. E aí, o que você achou? Conta aí para mim nos comentários o que você acha sobre cache, se você achava que era um bicho de 7 cabeças ou que era mais difícil do que parecia ser. Mas esse vídeo tem o objetivo de ser muito rápido, de mostrar o que é o cache, mostrar a importância dele e mostrar uma aplicação prática disso. Não significa que essa é a única forma de fazer, existem formas diferentes de implementar cache e essa daqui também não é a melhor. Por quê? Normalmente quando nós falamos em serviços distribuídos na rede, na internet, nós temos múltiplas instâncias. Então lá naquele nosso servidor, por exemplo, aqui, nós não temos um único servidor. Nós temos diversos servidores, diversas instâncias dessa mesma máquina para responder os nossos serviços. Só que essa implementação aqui, ela é em memória do processo. Então cada um dos sistemas, cada um dos servidores tem o seu próprio cache. O ideal, e o que eu prefiro, é que a gente tenha um cache separado para isso, né? E a gente consegue fazer isso utilizando algumas soluções. E aí no próximo vídeo nós vamos implementar esse mesmo cache, só que dessa vez utilizando Redis, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike e me mostra aí, me manda nos comentários o que você achou desse vídeo, beleza? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!